Eu sou o Bruno Merola, eu sou editor da Melhores Fundos de Investimento aqui na Empíricos. E eu cheguei na Empíricos há mais ou menos uns 3 meses. Eu vim do Itaú, trabalhei no Itaú durante quase 5 anos. Virei assinante da Empíricos em 2016. Então fui 3 anos assinante da Empíricos antes de estar aqui na Empíricos. Eu era assinante do Melhores Fundos de Investimento, que é que eu toco hoje em dia, do Melhores Ações da Bolsa e do Palavra do Estrategista. Trabalhava no Private, no Itaú, então você imagina que ali você tem acesso aos investimentos mais sofisticados do Brasil, né? Então, as perguntas assim, mesmo assim você assinava a Empíricos e ganhava dinheiro com isso? Sim. Apesar de ter acesso a investimentos mais sofisticados, eu também tinha essa visão que o varejo tem que ter acesso a tudo que o investidor private tem. Conseguia ganhar dinheiro com as assinaturas daqui, eu lia muito no limite do que eu podia operar no Itaú, porque a gente também tem restrição para operar, que nem a gente tem aqui na Empíricos. E ao longo do tempo, assim, eu fui acompanhando alguns cases específicos. Eu lembro de Rumo em 2016, a Rumo estava a 4, 5 reais, hoje em dia está 20, 25, 30 reais, então multiplicou por 5 aí. Então peguei alguns cases muito legais nessa época para cá. Um dos motivos que fez eu sair de lá e vir para cá foi que você não concorda 100% com a estrutura de incentivos que os bancos têm, bancos e corretoras têm, Então, apesar de você acreditar que quem está lá são as melhores pessoas tecnicamente para fazer aquilo, são muito competentes para fazer aquilo, a estrutura de incentivos te atrapalha. Então, se você não tem independência para recomendar alguma coisa, ser o consultor de alguma coisa, e você recebe uma distribuição em relação àquilo, um rebate em relação àquilo, é uma coisa muito ruim. E aí a Empíricos surgindo para você ser independente nesse cenário, para mim fez todo sentido. Então, para mim, era muito mais propósito, muito mais missão estar na Empíricos do que fazer o que eu fazia antes. A partir do momento que você tem que escrever para 22 mil pessoas, tem que gravar para 22 mil pessoas, você tem que ser responsável por elas, isso é uma coisa muito nova, uma coisa muito importante, E a segunda coisa, que eu até falei com o assinante hoje de manhã, eu tento manter proximidade com todos os assinantes. Então, no plantão de dúvidas, a gente faz uma coisa muito próxima do assinante. Nos e-mails, a gente faz uma coisa muito próxima dos assinantes. A gente ouve todos os assinantes, a gente lê todos os e-mails. Apesar de a gente não responder todos os e-mails, que a gente não pode fazer isso de maneira individual, eu leio todos, 100%. Eu sou chato que lê os e-mails todos aí dos assinantes. E aí o grande desafio é como você mostrar para o assinante que estava lá já que nada mudou. Que a gente continua recomendando aquilo que é o melhor produto, o melhor fundo de investimento que tem no Brasil. Então a gente continua procurando no mercado inteiro, eu converso com centenas de gestoras para procurar os melhores fundos de cada classe e o melhor portfólio de fundos. Então nada disso mudou. Eu tive uma influência quando criança, quando adolescente, no mundo do trading. Então meu pai era trader de derivativos mesmo. Eu comecei no mercado financeiro, comecei a aprender na parte do curto prazo, do curtíssimo prazo com trading. Ao longo do tempo, eu fui mudando isso. Quando eu fui conhecendo mais, entendendo mais de análise fundamentalista, não só de ações, mas de tudo que existe, você realmente pensar no longo prazo do seu portfólio, aí eu fui mudando. E aí eu comecei muito com fundos de investimento. Então a primeira coisinha que eu tive ali foi um fundo DI. Aí depois um fundo multimercado que para mim parecia super seguro, mas ele também não retornava tanta coisa assim. Então eu fui galgando esses passos de fundos de investimento. E é uma coisa muito interessante que onde eu trabalhava antes, eu não podia operar ativos diretamente. Então não podia ter ações, não podia ter títulos, muito como é aqui na Empíricos. Então minha carteira era só fundos. Então ser assinante também no Melhores Fundos de Investimento, antes de ser editor do Melhores Fundos de Investimento, me ajudou muito na parte de fundos. Eu não acho que fundos seja uma coisa mais limitada, uma coisa menos atraente do que as outras classes. Eu acho que fundos, se você está começando a investir, comece em fundos de investimento. Eu acho que nada no Brasil tem mais uma cara de alocação completa do que um fundo, um fund of funds, um fundo multimercado, que você consegue ter tudo de uma vez só ali. Então, acho que uma das grandes vantagens é essa, e você dá o seu dinheiro para alguém que faz isso 24 horas por dia. Você dá o seu dinheiro para o gestor profissional fazer isso. Então, os milionários fazem isso. Eles criam fundos exclusivos e fazem tudo pelo fundo. Então, por que a gente não pega essa estrutura e mostra para o investidor de varejo que dá para fazer assim também? Você pode colocar todo o seu dinheiro em um fundo só, desde que esse fundo seja bem diversificado, esse fundo tenha proteção adequada, tenha várias classes de ativo, então você consegue fazer isso e deixar o dinheiro lá a vida inteira. Você não precisa se preocupar muito com fundo de investimento. Os fund of funds, os fundos de fundos, como o nome diz, eles são uma coisa nova no varejo e que já sempre existiram no mercado de private. Então, quando o cliente multimilionário tem muito dinheiro, claro, o que ele faz? Ele cria um fundo exclusivo para ele, que nada mais é do que um fundo dele que compra outros fundos ali, os melhores do mercado.
E aí por que ele faz isso? Primeiro porque é eficiente para ele. Então, em vez de ele comprar 20 fundos diferentes, comprar e vender, pagar imposto de renda aqui, ter liquidez diferente para cada um dos fundos, ele tem um fundo só, que é o que o Fund of Funds faz, que já faz isso tudo. Então, se você tem um fundo que você quer ter os melhores fundos do mercado, um Fund of Funds consegue fazer isso de maneira que você não consegue. Por quê? Porque você é pessoa física. E a pessoa física tem várias limitações pela CVM e várias limitações de grana mesmo que não consegue acessar fundos muito bons que os Fund of Funds conseguem. Então você tem gestão profissional, você tem acesso a fundos que ninguém tem, você tem eficiência fiscal, você tem uma série de vantagens que o Fund of Funds já resolve para você. É claro que o Fund of Funds cobra uma taxinha a mais sobre isso, que é a taxa de administração do próprio Fund of Funds, mas que essa taxa, aí que muita gente não sabe, ela é compensada, bastante compensada, pelos rebates que os fundos investidos deixam no Fund of Funds. Normalmente, quando você vai investir um dinheiro numa corretora, no banco, o distribuidor ele fica com parte da sua taxa de administração. Então, você pagou 2%, o cara fica com 1% para ele, 1% para a gestora. No Fund of Funds, esse 1% que era para o distribuidor fica com você, no seu Fund of Funds. Então, você leva isso também. Cara, eu sou muito otimista com o mercado hoje em dia. Eu acho que a gente está no início de um ciclo aí que tem muito tempo ainda para acontecer. Às vezes eu tenho alguns amigos que veem a Bolsa fazendo 100 mil pontos, 107 mil, 99, 106, não sai muito desse fluxo aí. E tem amigo meu que passou a vida inteira em poupança, e aí eu falo para comprar ações, né? E a Bolsa bate 101 e ele fala, ih, tá caro. Não vou entrar mais não, tá caro. E aí outro dia até a Bolsa bateu 105, eu virei para esse meu amigo meu e falei, cara, esquece, tá caro. Espera o ciclo inteiro acabar, descer e voltar para você comprar, tá? Eu falei brincando para ele, né? Então eu acho que o ciclo de bolsa no Brasil aqui é muito forte. Eu acho que a gente tem vários motivos. As empresas nos últimos anos aí conseguiram segurar muito bem os custos fixos, tem tudo para porrar em lucro. Eu acho que você tem taxa de juros baixa, aí tem vários motivos, né? Taxa de juros baixa, você reduz a despesa financeira das empresas e você puxa o investidor de renda fixa para investir em bolsa. Então, é outro motivo muito importante. O cenário lá fora, parece positivo. Se a gente não tiver uma recessão de verdade, eu acho que a gente não vai ter. Vai ser um pouso suave, uma desaceleração bem tranquila. Para o mercado emergente é bom, tem liquidez no mundo. O Brasil é um mercado emergente, não tem como a gente fugir disso. A gente depende muito da visão do investidor estrangeiro. E aí a gente vai fazendo isso também aqui na série. Então, a gente vem mudando um pouquinho a alocação para privilegiar um pouco mais o multimercado, fundos de ação, fundos globais, alguma coisa que você consiga tomar mais risco do que a renda fixa tradicional. Renda fixa tradicional, na minha opinião pessoal, eu acho que ela vai mudar um pouco o perfil para você ter mais coisas high yield, ou seja, ativos de crédito privado que você consiga tomar um pouco mais de risco, mas ganhar um pouquinho mais também. Eu acho que o papai e mamãe ali, o tradicional arroz com feijão, acho que tá acabando assim. O juro negativo a gente vai ter ali, você vai perder dinheiro estando na renda fixa. Mesmo com o fundo taxa zero, você vai perder para a inflação. Então isso é uma coisa muito ruim. O que é legal você ter? Você ter esse dinheiro que você vai perder, não tem jeito, você vai perder esse dinheiro. É legal você ter na sua reserva de segurança. E aí por quê? Por uma questão de liquidez. Então você deixa 6, 12 meses de custo de vida no fundo D0 com taxa zero, para te garantir aquela emergência do dia a dia ali. Você sabe que no longo prazo aquele dinheiro vai ser quase nada para você vai perder um pouquinho, mas a intenção é que você esteja protegido. Se eu puder dar um conselho só de investimento, pensa no longo prazo. Assim, para de querer acertar o mercado, para de querer tradear, para de querer ganhar o jantar de amanhã, a festa do final de semana. Cara, pensa no longo prazo. Eu acho que nada mais vai se pagar para você investimento do que você pensar no longo prazo. Vou dar 2 conselhos então, vai. Pensa no longo prazo e no curtíssimo prazo. Você vai ter 3 coisas na sua carteira. Você vai ter a sua reserva de segurança, emergência / segurança. Então você vai ter um dinheiro de curtíssimo prazo parado ali. Você não toma risco com esse. Você vai ter um dinheiro de longuíssimo prazo, que é previdência. Segundo passo, previdência. Você vai ter o terceiro passo, que é uma diversificação do seu portfólio, que é o restante. Se você fizer só isso, mais nada, sem ficar adivinhando ação, adivinhando título, nada disso, você já está melhor que a maioria do Brasil. Então você já está bem acima da média, você vai ter uma carteira tranquila aí. Mas é longo prazo, é 5, 10, 15 anos aí. A gente tenta fazer isso. Você consegue fazer as 3 coisas via fundos. Então você tem o fundo com taxa zero, reserva de segurança.
fundo de previdência bem diversificado, também nada, previdência também, isso é importante falar, previdência a longo prazo. Então, toma risco, deixa lá, deixa 15, 20 anos, você vai ganhar dinheiro com isso. Então, diversifica a previdência. E o terceiro passo, você diversifica numa carteira fora da previdência. Feito isso, não é difícil essa parte. Talvez seja difícil você acertar a ação certa, acertar o título certo. Aí você querer fazer isso na física é uma coisa muito mais difícil do que você pagar um fundo que o cara faz isso o dia inteiro.